Você já se pegou imaginando o que faria se, no meio de uma viagem longa, o ônibus simplesmente parasse no escuro, com dezenas de pessoas desconhecidas ao seu redor? Pois é, parece cena de filme ou de alguma história inventada para assustar quem viaja de ônibus pelo Brasil. Mas o que vou te contar aqui não só aconteceu de verdade, como se tornou um dos episódios mais marcantes da minha vida de motorista de estrada. E acredite, não foi por causa do medo, do estresse ou da tensão. Foi por causa da alegria, da união e da capacidade incrível que as pessoas têm de transformar um perrengue em festa. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque aqui você vai ouvir relatos reais, surpreendentes e cheios de emoção, sempre com aquele toque de brasilidade que só quem pega a estrada conhece. E claro, comenta aí se você já passou por algum perrengue de viagem, porque eu adoro ler as histórias de vocês. Agora, feche os olhos por um instante e... imagine! É uma noite quente de janeiro, o relógio marca pouco mais de 11 horas e você está sentado no banco de um ônibus confortável rumo ao litoral baiano. O ar-condicionado está ligado, as luzes internas já foram apagadas para ajudar quem quer dormir. Mas a energia dentro do ônibus é de pura expectativa. Afinal, férias são férias. E nada como pegar a estrada para sentir aquele gostinho de liberdade, de aventura, de recomeço. Eu, do meu lado, estava ali, como sempre, atento ao volante, de olho na estrada, ouvindo o ronco do motor e os pequenos ruídos que só quem dirige ônibus conhece. Já eram mais de 15 anos de profissão, incontáveis viagens, histórias de todos os tipos. Mas naquela noite eu tinha um pressentimento diferente. Não era medo nem ansiedade. Era como se algo fora do comum estivesse prestes a acontecer. O ônibus estava cheio. Gente de todo tipo. Famílias com crianças pequenas, casais apaixonados, grupos de amigos animados, senhoras conversando baixinho, mochileiros sonhando com o mar. Cada um com seu destino, sua história, seu motivo para estar ali. E eu, como sempre, era o fio condutor dessas vidas temporariamente cruzadas pelo acaso da estrada. A viagem seguia tranquila. O céu, apesar de escuro, estava limpo, e a lua iluminava discretamente a paisagem pela janela. Lá fora, só se via a estrada sinuosa, cortando o interior de Minas Gerais, com seus morros, matas e pequenas cidades adormecidas. Dentro do ônibus, o clima era de paz. Alguns passageiros já dormiam embalados pelo balanço suave do veículo. Outros conversavam baixinho, trocando confidências e risadas contidas. Foi então que, de repente, tudo mudou. Um pequeno ruído diferente, quase imperceptível, começou a chamar minha atenção. Sabe aquele barulho que só quem conhece bem o próprio ônibus percebe? Pois é. Era como se o motor estivesse engasgando, perdendo força aos poucos. Meu coração acelerou. Não era a primeira vez que eu passava por um imprevisto na estrada, mas cada situação é única, e a responsabilidade de levar tantas vidas comigo pesa nos ombros. Reduzi a velocidade, fiquei atento aos sinais do painel, tentei manter a calma para não alarmar os passageiros, mas o ônibus foi perdendo potência. As luzes do painel começaram a piscar e em poucos minutos estávamos parados no acostamento, no meio do nada, cercados apenas pela escuridão e pelo silêncio da madrugada. Naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Olhei pelo retrovisor e vi os rostos dos passageiros se voltando para mim, alguns assustados, outros apenas curiosos. O que havia acontecido? Quanto tempo ficaríamos ali? Seria perigoso? Perguntas não ditas pairavam no ar, criando uma tensão silenciosa que ameaçava transformar aquela noite em um pesadelo coletivo.
Mas é aí que começa a verdadeira história, porque em vez de medo, em vez de desespero, em vez de reclamações, algo inesperado começou a acontecer. E foi nesse momento que eu percebi o poder transformador das pessoas comuns, da alegria espontânea, da solidariedade que nasce nos momentos mais improváveis. Antes de qualquer coisa, respirei fundo e peguei o microfone. Com a voz firme, mas tentando transmitir tranquilidade, expliquei a situação. Pessoal, tivemos uma pequena pane no motor. Já acionei o socorro, mas pode demorar um pouco. Peço calma e paciência. Vamos resolver isso juntos. O silêncio foi quebrado por uma senhora simpática, sentada nas primeiras fileiras, que soltou: agora só falta aparecer um cantor sertanejo para animar a noite. A frase, dita com bom humor, arrancou risadas tímidas dos mais próximos. E foi aí que percebi que aquela noite não seria como as outras. Enquanto esperávamos o socorro, algo mágico começou a acontecer dentro daquele ônibus parado. Pessoas que nunca tinham se visto começaram a conversar, a compartilhar histórias, a rir de suas próprias situações. Um grupo de jovens puxou um violão da bagagem e começou a tocar músicas conhecidas, primeiro baixinho, depois mais alto, contagiando até os mais tímidos. O ônibus, que poderia ter se tornado um lugar de tensão e impaciência, virou palco de uma festa improvisada. Teve karaokê, teve piada, teve dança no corredor, teve até quem improvisasse um lanchinho coletivo, dividindo biscoitos, refrigerantes e histórias de outras viagens. E eu, que no começo estava preocupado com o concerto, acabei entrando na brincadeira cantando Evidências junto com os passageiros e sendo aplaudido como nunca fui na vida. Aquela noite me ensinou que, por mais que a estrada seja cheia de imprevistos, o que realmente faz a diferença são as pessoas. São elas que transformam perrengue em festa, medo em alegria, desconhecidos em amigos. E é por isso que eu amo tanto essa profissão. Porque a cada viagem descubro um Brasil diferente, mais humano, mais solidário, mais divertido do que qualquer roteiro poderia prever. Se você já viveu algo parecido, sabe do que estou falando. E se ainda não passou por isso, espero que essa história te inspire a ver os imprevistos da vida com outros olhos. Porque no fim das contas, o que importa não é o destino, mas o caminho, e principalmente, quem está com você nessa jornada. Fica comigo até o final desse relato, porque nos próximos minutos vou te contar em detalhes tudo o que aconteceu naquela noite, desde a pane inesperada até o momento em que o ônibus voltou a rodar, levando com ele não só passageiros, mas uma verdadeira família de estrada. E prepare-se, porque tem muita risada, emoção e lição de vida pela frente. Ah, e não esquece, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem ama uma boa história de estrada. Porque aqui, cada relato é uma viagem. E você é meu passageiro especial. A estrada que liga Belo Horizonte ao litoral baiano é para muitos apenas um caminho entre o ponto A e o ponto B. Para mim, é um palco de histórias, encontros, despedidas, sonhos e realidades que se cruzam a cada quilômetro rodado. Viajar por ela é quase como atravessar um Brasil em miniatura. Paisagens que mudam, sotaques que se misturam, culturas que se entrelaçam. E naquela noite, cada detalhe parecia ainda mais intenso, como se o universo estivesse preparando algo especial para todos nós. Era janeiro, auge do verão brasileiro. O calor durante o dia era quase insuportável, mas à noite a temperatura caía e a brisa trazia um alívio gostoso, daqueles que fazem a gente abrir a janela só para sentir o vento no rosto. O ônibus, um modelo semileito confortável, estava lotado. Todos os assentos ocupados, bagagens cuidadosamente guardadas nos compartimentos e uma energia de expectativa pairando no ar.
A maioria dos passageiros estava de férias, indo atrás de descanso, diversão e, claro, um pouco de aventura. Eu já conhecia aquela rota de cor. Sabia onde ficavam os melhores postos de parada, os trechos mais perigosos, os lugares onde a polícia rodoviária costumava fazer blitz e até as curvas mais traiçoeiras. Mas, por mais experiência que se tenha, cada viagem é única e cada grupo de passageiros faz toda a diferença. Naquela noite, a diversidade era o que mais chamava a atenção. Logo na primeira fileira estava Dona Lourdes, uma senhora de 70 e poucos anos, cabelos brancos impecavelmente presos num coque, óculos de armação grossa e um sorriso que iluminava o rosto. Ela viajava sozinha, mas conversava com todos ao redor como se fossem velhos conhecidos. Tinha sempre uma piada pronta, uma história engraçada ou um conselho sábio para dar. Era o tipo de passageira que transforma qualquer viagem em algo mais leve. Atrás dela, um casal jovem, Mariana e Rafael, recém-casados, animados para a primeira viagem juntos depois do casamento. Eles não paravam de rir, trocar olhares apaixonados e fazer planos para os dias de praia que viriam pela frente. Ao lado deles, um grupo de 4 amigos, todos universitários, que já tinham começado a festa antes mesmo de embarcar. Eles levavam uma caixa de som portátil, um baralho e uma energia contagiante, daqueles que não deixam ninguém ficar parado. Mais para o fundo do ônibus, uma família grande, com crianças pequenas, adolescentes e até um cachorro de pelúcia que virou mascote da viagem. As crianças estavam agitadas, mas bem comportadas, entretidas com jogos, desenhos e brincadeiras inventadas na hora. Os pais, visivelmente cansados, mas felizes, trocavam olhares de cumplicidade e dividiam lanches com quem estivesse por perto. Tínhamos também um senhor de meia-idade, seu Antônio, que viajava para visitar o filho que não via há anos. Ele era mais reservado, mas vez ou outra soltava uma risada discreta ao ouvir as conversas ao redor. E claro, não podia faltar o típico mochileiro, mochila nas costas, fones de ouvido e olhar curioso para tudo ao redor. Ele anotava coisas num caderninho, talvez registrando suas impressões da viagem, talvez escrevendo uma carta para alguém distante. Eu, do meu lado, fazia o que sempre faço. Observava. Motorista de ônibus aprende a ler as pessoas, a perceber quando alguém está ansioso, quando precisa de uma palavra amiga ou apenas de um sorriso. Aprendi, ao longo dos anos, que a viagem começa muito antes de o ônibus sair da rodoviária. Começa no olhar de cada passageiro, na expectativa que carregam, no jeito como seguram a bagagem ou olham pela janela. Naquela noite, tudo parecia conspirar para uma viagem tranquila. O trânsito estava leve, a estrada bem sinalizada, o clima perfeito. O rádio tocava baixinho, alternando entre músicas sertanejas, MPB e notícias do dia. De vez em quando, eu pegava o microfone e avisava sobre a próxima parada, o tempo estimado de chegada ou apenas fazia uma piada para descontrair. Lembro bem do momento em que passamos por uma pequena cidade do interior, daquelas com uma praça central, igreja antiga e poucas luzes acesas. Era quase meia-noite e a cidade dormia. Mas, dentro do ônibus, a vida pulsava. Alguns passageiros já dormiam, embalados pelo movimento suave do veículo. Outros conversavam baixinho, trocando confidências e risadas. O grupo dos universitários já tinha começado um campeonato de truco e Dona Lourdes, claro, estava torcendo animadamente. A paisagem do lado de fora era um espetáculo à parte. Morros cobertos de vegetação, pequenas fazendas iluminadas por postes solitários, trechos de mata fechada onde só se via o brilho dos olhos de algum animal curioso. O céu, limpo e estrelado, parecia um manto protetor sobre todos nós. Era impossível não se sentir parte de algo maior,
conectado a cada detalhe daquela noite. A viagem seguia em ritmo tranquilo. As paradas programadas eram sempre momentos de descontração. Alguns desciam para esticar as pernas, comprar um café ou apenas respirar o ar fresco da madrugada. Outros preferiam ficar no ônibus, aproveitando o silêncio para descansar. Eu aproveitava esses minutos para checar o veículo, conversar com colegas de profissão e, claro, ouvir as histórias dos passageiros. Uma das coisas que mais gosto nessa profissão é a possibilidade de conhecer gente nova a cada viagem. Cada passageiro traz consigo um universo de experiências, sonhos, medos e desejos. E por algumas horas, todos esses mundos se encontram dentro do mesmo ônibus, seguindo na mesma direção. Naquela noite, parecia que o universo tinha reunido ali um grupo especialmente animado. Mesmo quem estava viajando sozinho acabou se enturmando, puxando conversa, dividindo lanches ou apenas sorrindo para o vizinho de poltrona. Era como se todos soubessem instintivamente que aquela viagem seria diferente. Antes de embarcar, fiz minha tradicional checagem no ônibus. Conferi pneus, óleo, combustível, sistema elétrico, ar-condicionado. Tudo estava em ordem. O veículo era relativamente novo, bem cuidado, e eu confiava plenamente nele. Mas como todo motorista experiente sabe, a estrada é imprevisível. Por mais que a gente se prepare, sempre pode acontecer algo fora do roteiro. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Mas antes de chegar ao momento da pane, quero te contar um pouco mais sobre o clima que reinava dentro do ônibus. Porque para entender o que aconteceu depois, é preciso sentir o ambiente, conhecer as pessoas, perceber a energia que circulava entre nós. A cada quilômetro percorrido, as barreiras iam caindo. Os passageiros, inicialmente tímidos, começaram a se soltar. As crianças fizeram amizade, os adultos trocaram histórias, os jovens animaram o ambiente com músicas e piadas. Até seu Antônio, que parecia mais reservado, acabou contando sobre sua vida, seus sonhos, suas saudades. Eu, como sempre, ficava atento a tudo. Motorista de ônibus é um pouco psicólogo, um pouco animador, um pouco conselheiro. Precisa saber lidar com todo tipo de situação. Crianças chorando, passageiros enjoados, discussões por causa de poltrona, pedidos de parada fora do roteiro. Mas, naquela noite, tudo fluía com uma leveza rara. A estrada, por sua vez, era um personagem à parte. Trechos de asfalto liso, curvas fechadas, subidas e descidas que exigiam atenção redobrada. O farol do ônibus cortava a escuridão, revelando paisagens ora deslumbrantes, ora assustadoras. Mas, para quem está acostumado, tudo isso faz parte do charme da profissão. O relógio marcava pouco mais de 11h30 quando começamos a nos afastar das cidades maiores. Agora só restava a estrada, o céu estrelado e o silêncio cortado pelo som do motor. Era o momento em que a maioria dos passageiros dormia, sonhando com o mar, com os dias de descanso, com as aventuras que estavam por vir. Eu, por outro lado, estava completamente desperto. Sempre fico mais atento nesses trechos mais isolados. É quando a estrada exige mais do motorista, quando qualquer descuido pode se transformar em problema. Mas naquela noite, meu maior desafio não era o sono nem o cansaço. Era a responsabilidade de levar tantas vidas comigo, de garantir que todos chegassem bem ao destino. Enquanto dirigia, pensava na minha própria história. Lembrei das primeiras viagens, do nervosismo de quando comecei na profissão, das noites em claro, dos conselhos dos motoristas mais antigos. Lembrei também das histórias engraçadas, dos passageiros excêntricos, dos perrengues que já passei. E, claro, das amizades que fiz ao longo dos anos. A profissão de motorista de ônibus é, acima de tudo, uma escola de vida. Aprende-se a lidar com o inesperado,
a manter a calma em situações de pressão, a encontrar soluções rápidas para problemas que surgem do nada. Aprende-se também a valorizar os pequenos momentos. Um sorriso de agradecimento, uma conversa durante a madrugada, um café quente numa parada de estrada. Naquela noite, tudo parecia perfeito. Mas, como toda boa história, havia um elemento surpresa à espreita. E quando ele chegou, ninguém estava realmente preparado. Mas antes de te contar sobre a pane, quero que você sinta o clima que reinava dentro daquele ônibus. Porque no fim das contas, são as pessoas que fazem a viagem valer a pena. A cada parada, cada conversa, a cada música tocada, a energia dentro do ônibus só aumentava. Era como se todos soubessem, mesmo sem dizer, que estavam vivendo algo especial. E quando o imprevisto aconteceu, essa energia foi fundamental para transformar o que poderia ser um pesadelo em uma noite inesquecível. Se você já viajou de ônibus pelo Brasil, sabe do que estou falando. Sabe como é dividir espaço com desconhecidos, compartilhar histórias, rir de situações inusitadas, enfrentar perrengues juntos. Sabe como é criar laços em poucas horas, laços que às vezes duram uma vida inteira. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Uma pane no motor, uma parada inesperada, um grupo de passageiros dispostos a transformar o problema em oportunidade. Mas isso é assunto para a próxima parte do nosso relato. O relógio do painel marcava 00:17 quando o primeiro sinal apareceu. Era um daqueles momentos em que o tempo parece desacelerar, como se o universo quisesse que cada detalhe ficasse gravado na memória. Eu estava atento, como sempre, mas confesso, não esperava que algo pudesse dar errado naquela noite. O ônibus estava em perfeito estado, revisado, pneus calibrados, tanque cheio, passageiros tranquilos. Mas a estrada, como já aprendi tantas vezes, tem vida própria. E quando ela decide pregar uma peça, não há experiência ou preparo que impeça o destino de agir. O trecho em que estávamos era daqueles longos, quase hipnóticos, cercado por plantações de eucalipto que balançavam suavemente ao vento. O farol do ônibus cortava a escuridão, revelando apenas o que estava logo à frente. O resto era mistério, silêncio, expectativa. Alguns passageiros dormiam profundamente, embalados pelo movimento constante. Outros, acordados, conversavam baixinho, dividindo confidências, sonhos e risadas. De repente, senti uma leve trepidação no volante. Não era nada alarmante, mas suficiente para me fazer ficar ainda mais atento. Olhei para o painel. Tudo parecia normal. O motor mantinha o ritmo, as temperatura estava estável, nenhum alerta aceso. Respirei fundo, ajustei a postura e segui viagem, tentando não demonstrar preocupação. Motorista de ônibus precisa ser, acima de tudo, um porto seguro para quem está a bordo. Mas, poucos minutos depois, veio o segundo sinal. Um ruído diferente, quase um sussurro metálico, vindo da parte traseira do ônibus. Era como se algo estivesse fora do lugar. Um parafuso solto, uma peça querendo chamar atenção. Reduzi a velocidade, liguei o pisca-alerta e comecei a observar cada detalhe. O rádio, que tocava baixinho, parecia amplificar o silêncio que se instalou dentro do veículo. Foi então que o motor deu o primeiro engasgo. Uma falha breve, quase imperceptível, mas suficiente para me deixar em alerta máximo. Olhei pelo retrovisor e vi alguns passageiros levantando a cabeça, curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Dona Lourdes, sempre atenta, foi a primeira a perguntar: "Está tudo bem aí na frente, motorista?" Respondi com um sorriso, tentando tranquilizá-la. "Tudo sob controle, Dona Lourdes, só uma pequena verificação de rotina." Enquanto isso, o grupo dos universitários, sentados no meio do ônibus, continuava animado.
rindo e brincando como se nada pudesse abalar aquela noite. Mariana e Rafael, o casal apaixonado, trocavam olhares cúmplices, alheios ao que se passava ao redor. As crianças, cansadas, dormiam profundamente, sonhando com o mar que as aguardava no destino final. Mas eu sabia que algo estava errado. Senti o motor perder potência de novo, dessa vez de forma mais intensa. O ônibus começou a desacelerar, mesmo com o pé firme no acelerador. O painel, antes iluminado e tranquilo, agora piscava com uma luz amarela insistente. Check engine. Meu coração acelerou. Experiência de estrada é saber que, quando a luz amarela acende, é hora de agir rápido. Liguei imediatamente para a central da empresa, informando a situação. Descrevi os sintomas, pedi orientações, segui todos os protocolos de segurança. Enquanto isso, procurei um lugar seguro para parar. Não era fácil. O acostamento era estreito, a estrada sinuosa, a visibilidade limitada. Mas com calma e atenção, consegui encostar o ônibus em um trecho plano, longe das curvas mais perigosas. Parei o veículo, acionei o freio de mão e respirei fundo. O silêncio dentro do ônibus era quase absoluto. Todos os passageiros, agora acordados, olhavam para mim em busca de respostas. Peguei o microfone, tentei manter a voz firme e tranquila. Pessoal, tivemos uma pequena pane no motor. Já acionei o socorro da empresa. Peço que todos permaneçam sentados e tranquilos. Vamos resolver isso juntos. O clima, que até então era de festa e descontração, ficou tenso por alguns segundos. As pessoas começaram a conversar entre si, algumas preocupadas, outras tentando manter o bom humor. Dona Lourdes, sempre positiva, foi a primeira a quebrar o gelo. Se for para ficar parado, que seja com boa companhia, né, gente? A frase arrancou risadas, tímidas, e ajudou a aliviar a tensão. Desci do ônibus com a lanterna em mãos, pronto para fazer uma inspeção visual. O ar da madrugada era fresco, quase frio. A estrada, silenciosa, só era cortada pelo som dos grilos e pelo vento passando pelas árvores. Abri o compartimento do motor, conferi cada detalhe, procurei sinais de vazamento, fios soltos, peças fora do lugar, nada aparente. O problema parecia ser interno, algo que exigiria a presença de um mecânico especializado. Enquanto isso, dentro do ônibus, os passageiros começavam a se organizar. O grupo dos universitários puxou uma conversa animada, tentando distrair quem estava mais ansioso. Mariana e Rafael, preocupados, perguntaram se havia previsão de quanto tempo ficaríamos ali. Expliquei que o socorro já estava a caminho, mas que por ser madrugada e estarmos em um trecho afastado, poderia demorar algumas horas. Voltei para o interior do ônibus e tentei ligar o motor novamente. O veículo até dava sinal de vida, mas não pegava. O painel insistia na luz amarela e o barulho metálico continuava, agora mais forte. Liguei novamente para a central, passei as informações atualizadas e recebi a confirmação de que o socorro estava a caminho. A previsão era de, no mínimo, 2 horas de espera. Foi nesse momento que percebi o verdadeiro espírito daquele grupo de passageiros. Em vez de reclamações e impaciência, começaram a surgir ideias para passar o tempo. Um dos universitários, chamado Lucas, sugeriu: já que vamos ficar aqui um tempo, que tal fazer uma roda de conversa? Cada um conta uma história de viagem engraçada. A proposta foi recebida com entusiasmo, e logo todos começaram a se organizar. Dona Lourdes, claro, foi a primeira a contar sua história. Falou sobre uma viagem que fez para o interior do Ceará, quando o ônibus ficou atolado em uma estrada de terra e os passageiros tiveram que empurrar o veículo debaixo de chuva. A história era tão engraçada que arrancou gargalhadas até dos mais preocupados. Em seguida, seu Antônio contou sobre uma vez em que perdeu o ônibus na rodoviária e acabou pegando carona com um caminhoneiro que virou seu amigo de infância.
Enquanto as histórias se desenrolavam, percebi que a tensão dava lugar à curiosidade, ao riso, à solidariedade. As pessoas começaram a compartilhar lanches, água, até um pacote de balas que uma das crianças tinha guardado para a praia foi dividido entre todos. O ambiente, que poderia ter se tornado um caldeirão de nervosismo e impaciência, virou uma espécie de sala de estar improvisada, onde desconhecidos se tornavam amigos em poucos minutos. Eu, do meu lado, continuava atento ao painel, ao rádio, ao telefone. A cada atualização da central, informava os passageiros sobre o andamento do socorro. Mas, no fundo, sabia que aquela noite tinha tudo para ser diferente. E foi aí que aconteceu algo ainda mais inesperado. Um dos jovens do grupo dos universitários puxou um violão da bagagem e começou a tocar uma música suave, quase um sussurro. Primeiro, apenas alguns prestaram atenção. Depois, todos começaram a cantar junto, baixinho, como se fosse uma oração coletiva para espantar o azar. A música, aos poucos, foi tomando conta do ambiente. O ônibus parado, iluminado apenas pelas luzes de emergência, virou o palco de um espetáculo improvisado. Cada passageiro, à sua maneira, contribuiu para transformar a situação em algo único. Teve quem cantasse, quem contasse piada, quem dançasse no corredor. Até as crianças, antes inquietas, entraram na brincadeira, inventando coreografias e animando os adultos. Enquanto isso, lá fora, a estrada seguia silenciosa, como se respeitasse o momento de comunhão que acontecia dentro do ônibus. O vento balançava as árvores, a lua iluminava discretamente o cenário. E eu, pela primeira vez naquela noite, senti que tudo ia dar certo. Não importava quanto tempo ficássemos ali. O importante era que estávamos juntos, compartilhando aquele momento, criando memórias que jamais seriam esquecidas. O tempo passou rápido. Quando percebi, já fazia mais de 1 hora que estávamos parados. O socorro ainda não havia chegado, mas ninguém parecia se importar. O clima era de festa, de união, de celebração da vida. Cada passageiro com sua história, sua bagagem, seu jeito de ser, contribuiu para tornar aquela noite inesquecível. E foi assim que, no meio de uma pane inesperada, nasceu uma festa improvisada, cheia de alegria, solidariedade e esperança. Uma noite que, para muitos, poderia ter sido lembrada como um pesadelo, mas que, graças ao espírito coletivo, se transformou em uma das melhores histórias da minha vida de motorista de estrada. O ônibus parado no acostamento, em plena madrugada, era um cenário que poderia facilmente se transformar em motivo de desespero. Mas naquela noite, o inesperado trouxe à tona o melhor de cada pessoa ali dentro. As primeiras reações dos passageiros foram um retrato fiel da diversidade brasileira. Teve quem reclamou, quem fez piada, quem se preocupou e quem simplesmente decidiu aproveitar o momento. E foi essa mistura de sentimentos e atitudes que começou a transformar o perrengue em festa. Assim que anunciei pelo microfone que o ônibus estava com uma pane e que o socorro já havia sido acionado, o burburinho tomou conta do corredor. Alguns passageiros se levantaram, outros ficaram sentados, olhando pela janela como se pudessem enxergar a solução chegando pela estrada escura. Mariana, a recém-casada, olhou para Rafael com um misto de preocupação e expectativa. "Será que vamos perder o dia de praia?" sussurrou, tentando esconder o nervosismo. Rafael, tentando ser otimista, respondeu: "Se a gente não pode controlar a estrada, pelo menos pode controlar o nosso humor, né?" No fundo do ônibus, o grupo dos universitários parecia não ter entendido a gravidade da situação. Lucas, o mais extrovertido, já havia começado a filmar tudo com o celular, dizendo que aquela seria uma ótima história para postar nas redes sociais. "Galera, perrengue chique é assim mesmo, daqui a pouco vira meme", brincou, arrancando risadas de quem estava por perto.
A caixa de som portátil foi ligada, baixinho no início, como quem testa o ambiente antes de aumentar o volume. Dona Lourdes, sempre espirituosa, foi a primeira a se levantar e caminhar até a porta do ônibus. "Meu filho, precisa de ajuda aí fora?" perguntou com aquele tom de avó preocupada. Expliquei que estava tudo sob controle, que só restava esperar o socorro, mas agradeci o gesto. Ela voltou para seu assento, mas não sem antes avisar: "Se demorar muito, vou puxar um terço aqui. Quem quiser rezar, é só chegar." As crianças, curiosas, começaram a fazer perguntas para os pais. "Por que o ônibus parou? A gente vai dormir aqui? Tem monstro na estrada?" Os pais, tentando manter a calma, inventavam respostas criativas. "O ônibus está só descansando um pouco, igual a gente", disse uma mãe, arrancando sorrisos dos pequenos. Seu Antônio, sempre discreto, tirou um livro da mochila e começou a ler, como se nada pudesse abalar sua paz. De vez em quando, olhava por cima dos óculos e observava o movimento ao redor, sorrindo com a animação dos jovens e a tranquilidade das crianças. Era como se ele soubesse que tudo daria certo, que aquele era apenas mais um capítulo da longa história da estrada. Enquanto isso, o clima dentro do ônibus começava a mudar. O medo e a ansiedade deram lugar à curiosidade e à vontade de interagir. Os passageiros, antes divididos em pequenos grupos, começaram a se misturar. As crianças foram para o corredor brincar, os jovens puxaram conversa com os mais velhos e até quem estava viajando sozinho acabou se enturmando. Foi nesse momento que Lucas, o universitário, teve uma ideia. "Que tal fazermos um concurso de piadas? Quem contar a melhor ganha um pacote de bolacha." A proposta foi recebida com entusiasmo e logo todos começaram a pensar em suas melhores histórias. Dona Lourdes, claro, foi a primeira a se apresentar. "Lá vai uma. Por que o ônibus não pode jogar futebol? Porque ele sempre para no ponto." A piada, simples e inocente, arrancou gargalhadas de todos, inclusive de mim, que ouvia pelo microfone. O concurso de piadas virou uma verdadeira competição. Cada passageiro queria mostrar seu talento para o humor. Teve piada de mineiro, de baiano, de paulista, de gaúcho. Teve até quem improvisasse uma música engraçada sobre o perrengue da noite. O clima, que poderia ser de tensão, se transformou em uma onda de alegria contagiante. Enquanto isso, Mariana e Rafael decidiram registrar o momento. Tiraram selfies, gravaram vídeos, mandaram mensagens para a família contando sobre o imprevisto divertido da viagem. "Se a gente não chegar na praia amanhã, pelo menos vai ter história para contar", disse Mariana, já mais tranquila. No meio da animação, uma das crianças começou a chorar. Estava com medo do escuro, do barulho estranho do motor e do fato de estar longe de casa. Foi então que Dona Lourdes, com toda a sua experiência de vida, se aproximou e começou a contar uma história de quando era pequena e viajava de caminhão com o pai. Falou sobre como a estrada pode ser assustadora, mas também cheia de surpresas boas. Aos poucos, a criança se acalmou e acabou adormecendo no colo da mãe. A solidariedade entre os passageiros foi crescendo. Uma senhora ofereceu água para quem estava com sede, outra dividiu um pacote de biscoitos, um jovem emprestou o carregador do celular para quem precisava avisar a família sobre o atraso. Era como se, de repente, todos tivessem entendido que estavam no mesmo barco, ou melhor, no mesmo ônibus, e que a única saída era ajudar uns aos outros. Eu, do meu lado, observava tudo com um misto de orgulho e alívio. Orgulho de ver como as pessoas conseguem se unir nos momentos de dificuldade, e alívio por saber que o clima dentro do ônibus estava leve, apesar do imprevisto. Aproveitei para conversar com alguns passageiros, ouvir histórias, dar risada das piadas e, claro, garantir que todos estavam bem. Foi então que alguém teve uma ideia ainda mais ousada. E se a gente fizesse um karaokê?
O grupo dos universitários, que já estava com a caixa de som pronta, rapidamente organizou a brincadeira. Cada passageiro podia escolher uma música e cantar para os outros. O repertório foi dos clássicos sertanejos aos hits do axé, passando por pagode, MPB e até funk. Teve quem cantasse bem, quem desafinasse, quem improvisasse uma coreografia no corredor. Mas, acima de tudo, teve muita alegria. O karaokê virou o ponto alto da noite. Até seu Antônio, que parecia mais reservado, acabou se rendendo à brincadeira e cantou uma música antiga, emocionando a todos. Dona Lourdes, claro, não ficou de fora e puxou um clássico de Roberto Carlos, sendo acompanhada por todos em um coro afinado e animado. Enquanto a festa rolava dentro do ônibus, lá fora, a estrada seguia silenciosa, como se respeitasse o momento de alegria que acontecia ali. O vento balançava as árvores, a lua iluminava discretamente o cenário, e eu, pela primeira vez naquela noite, senti que tudo ia dar certo. O tempo passou rápido. Quando percebi, já fazia mais de 1 hora que estávamos parados. O socorro ainda não havia chegado, mas ninguém parecia se importar. O clima era de festa, de união, de celebração da vida. Cada passageiro, com sua história, sua bagagem, seu jeito de ser, contribuiu para tornar aquela noite inesquecível. No meio da animação, alguém sugeriu: vamos fazer uma roda de histórias. Cada um conta uma viagem marcante, um perrengue, uma superação. A proposta foi aceita na hora. E logo todos estavam compartilhando relatos emocionantes, engraçados, inspiradores. Teve quem contou sobre viagens de infância, sobre reencontros, sobre desafios superados na estrada. Cada história era recebida com aplausos, risadas e, às vezes, até lágrimas de emoção. Foi nesse clima de união e alegria que o tempo passou sem que ninguém percebesse. O que poderia ter sido uma noite de tensão e impaciência se transformou em uma celebração da vida, da amizade, da capacidade humana de transformar dificuldades em oportunidades. E foi só o começo, porque naquela noite o melhor ainda estava por vir. Aquela noite, que tinha tudo para ser lembrada como um grande perrengue, começou a se transformar em algo completamente diferente quando o gelo que separava os passageiros finalmente foi quebrado. O ônibus, antes dividido em pequenos grupos e silêncios, foi aos poucos se tornando um só corpo, pulsando no mesmo ritmo de risos, música e histórias. Tudo começou com uma frase de Dona Lourdes, que, com sua voz forte e sorriso fácil, levantou-se e disse: se vamos ficar parados aqui, que seja com festa, porque ficar reclamando não vai consertar o motor. A espontaneidade dela arrancou risadas e olhares de cumplicidade. Era como se todos estivessem esperando uma permissão para relaxar, para aceitar que o imprevisto poderia ser também uma oportunidade de viver algo novo. O grupo dos universitários, sempre prontos para animar qualquer ambiente, não perdeu tempo. Lucas, o mais extrovertido, tirou o violão da mochila e começou a dedilhar as primeiras notas de uma música conhecida. No início, apenas alguns passageiros prestaram atenção, mas aos poucos, a melodia foi conquistando todos. A música tem esse poder mágico de unir pessoas, de criar conexões instantâneas. Não demorou para que outras vozes se juntassem à canção improvisada. Crianças começaram a bater palmas, adultos se permitiram cantarolar, e até os mais tímidos foram se deixando levar pela energia coletiva. Eu, que estava preocupado com o concerto do ônibus, me vi sorrindo e até cantando junto. Foi um momento de quebra de barreiras, de esquecer as preocupações e simplesmente viver o presente. Aquele ônibus parado no meio da estrada virou uma sala de estar, onde a música era a linguagem universal que todos falavam. Enquanto a roda de música se formava, outras iniciativas começaram a surgir.
Um passageiro sugeriu um karaokê improvisado. A caixa de som portátil foi ligada e cada passageiro pôde escolher uma música para cantar. O repertório foi dos clássicos sertanejos aos hits do axé, passando por pagode, MPB e até funk. Teve quem cantasse bem, quem desafinasse, quem improvisasse uma coreografia no corredor. As crianças inventaram danças, os jovens desafinaram com orgulho e os mais velhos se emocionaram com músicas de outros tempos. Dona Lourdes, claro, não ficou de fora. Com seu jeito irreverente, puxou um clássico de Roberto Carlos e logo todos estavam cantando em uníssono, como se fossem uma grande família reunida para celebrar a vida. Aquele momento foi tão intenso que parecia congelar o tempo, tornando-se uma memória que todos guardariam para sempre. Enquanto a festa rolava dentro do ônibus, lá fora a estrada permanecia silenciosa, testemunha discreta daquela noite mágica. O vento balançava as árvores, a lua iluminava suavemente o cenário, e as estrelas pareciam piscar em aprovação aquela demonstração de união e alegria. Mas não foi só a música que quebrou o gelo. As histórias começaram a fluir naturalmente. Passaram a ser contadas experiências de viagens anteriores, perrengues enfrentados, encontros inesperados e até momentos engraçados vividos na estrada. Cada relato era recebido com atenção, risadas e às vezes até lágrimas de emoção. Mariana e Rafael, o casal apaixonado, compartilharam como se conheceram durante uma viagem de ônibus, mostrando que a estrada também pode ser palco de grandes encontros e amores. Seu Antônio contou sobre a primeira vez que dirigiu um ônibus, cheio de nervosismo e incertezas, mas também de sonhos e esperança. As crianças, encantadas com as histórias, faziam perguntas curiosas, querendo saber mais sobre a vida na estrada, os lugares visitados e as pessoas que conhecemos pelo caminho. Era como se, naquele ônibus parado, o mundo tivesse se tornado um lugar menor, mais próximo e cheio de possibilidades. Enquanto tudo isso acontecia, eu sentia uma mistura de orgulho e gratidão. Orgulho por fazer parte daquela história, por ser o condutor não só do ônibus, mas também daquele momento de magia e conexão humana. Gratidão por ter passageiros tão especiais que transformaram um problema em uma celebração. O tempo passou rápido. O relógio marcava mais de 1h30 desde a parada, mas ninguém parecia notar. O que poderia ter sido um tormento se tornou uma festa. Um encontro de almas, uma prova de que, mesmo nos momentos difíceis, podemos encontrar motivos para sorrir e celebrar. Foi então que um dos passageiros, inspirado pelo clima, sugeriu que fizéssemos uma corrente do bem. A ideia era simples. Cada um deveria fazer um gesto de gentileza para alguém no ônibus, seja um elogio, um agradecimento, um pedido de desculpas ou um convite para participar da festa. A proposta foi aceita com entusiasmo e logo o ambiente se encheu de palavras positivas, abraços sinceros e gestos de carinho. Aquele momento foi, talvez, o mais emocionante de toda a noite. Ver pessoas que nunca tinham se falado antes se abraçando, se apoiando, se conectando de forma tão genuína é algo que fica marcado para sempre. Era a prova viva de que a estrada não é só um caminho físico, mas também um caminho de encontros, aprendizados e crescimento. Enquanto a corrente do bem se espalhava, percebi que o ônibus parado no acostamento tinha se transformado em um microcosmo da vida. Um lugar onde, apesar das dificuldades, a esperança, a alegria e a solidariedade prevalecem. Um lugar onde cada pessoa, com suas histórias e diferenças, contribui para criar algo maior e mais bonito. E foi assim, com música, histórias, risadas e gestos de carinho, que o gelo foi definitivamente quebrado. O que poderia ter sido uma noite de tensão e reclamações se tornou uma noite de festa, de união e de celebração da vida.
À medida que a madrugada avançava, a criatividade dos passageiros florescia como nunca. A energia coletiva, já aquecida pela música e pelas histórias, parecia crescer a cada minuto, criando um ambiente onde todos se sentiam à vontade para propor, inventar, participar. O ônibus, parado no acostamento, havia se tornado um laboratório improvisado de ideias, onde cada um podia contribuir com um pouco de si. Foi nesse clima que surgiu o bingo improvisado. Uma das mães, acostumada a animar festas de família, tirou da bolsa alguns papéis e canetas. Em poucos minutos, as crianças estavam recortando cartelas, os adultos ajudando a preencher os números, e até quem nunca tinha jogado bingo entrou na brincadeira. Os prêmios eram simbólicos: balas, biscoitos, um chaveiro de lembrança e, claro, o direito de escolher a próxima música do karaokê. O bingo foi um sucesso imediato. Crianças e adultos riam, torciam, comemoravam cada linha completada. Dona Lourdes, que dizia nunca ganhar nada, foi a primeira a gritar "Bingo!" e, para a alegria geral, dividiu seu prêmio com todos ao redor. A atmosfera era de festa de aniversário, daquelas em que ninguém quer ir embora. Enquanto o bingo rolava, outros passageiros inventavam brincadeiras. Teve mímica, adivinhação de músicas, desafios de trava-língua e até um concurso de imitações. Lucas, o universitário, mostrou seu talento imitando vozes de famosos, arrancando gargalhadas até dos mais sérios. Mariana, a recém-casada, surpreendeu a todos ao imitar o sotaque de diferentes regiões do Brasil, mostrando que a estrada é mesmo um lugar de encontros e misturas culturais. No meio de tanta criatividade, surgiu a ideia de uma roda de talentos. Cada passageiro podia mostrar algo especial: cantar, contar piada, recitar poesia, dançar, desenhar. O ônibus virou palco e todos se tornaram plateia e artistas ao mesmo tempo. Uma adolescente tímida, que até então não tinha se manifestado, emocionou a todos ao cantar uma música autoral sobre saudade. Seu Antônio, sempre discreto, recitou um poema que escreveu para a esposa há mais de 20 anos. As crianças apresentaram uma coreografia improvisada, com direito a aplausos e bis. A cada nova atividade, mais laços eram criados. Pessoas que nunca tinham se visto antes agora trocavam confidências, dividiam lanches, faziam planos de se reencontrar em outras viagens. O ônibus, antes apenas um meio de transporte, se transformou em um verdadeiro lar temporário, onde cada um tinha seu espaço e sua importância. Enquanto isso, eu acompanhava tudo com um sorriso no rosto. Era impossível não se contagiar com aquela energia positiva. Aproveitei para conversar com alguns passageiros, ouvir histórias de vida, aprender receitas de família, trocar dicas de viagem. Descobri que Dona Lourdes já tinha sido professora de música, que Lucas sonhava em ser ator, que Mariana e Rafael planejavam abrir uma pousada na Bahia, que seu Antônio era poeta nas horas vagas. Foi nesse clima de troca e aprendizado que surgiu a ideia de uma corrente de gratidão. Cada passageiro deveria agradecer a alguém dentro do ônibus por algo feito naquela noite. Os agradecimentos foram dos mais simples aos mais emocionantes. Obrigado por dividir seu lanche. Obrigado por me fazer rir quando eu estava preocupado. Obrigado por me lembrar que a vida é feita de momentos assim. A cada palavra, o ambiente ficava mais leve, mais humano, mais acolhedor. No auge da madrugada, quando o sono começava a bater, alguém sugeriu um acampamento no corredor do ônibus. As crianças adoraram a ideia. Juntaram cobertores, travesseiros, inventaram cabaninhas com as mochilas e transformaram o chão em um verdadeiro acampamento improvisado. Os adultos, contagiados pela criatividade dos pequenos, entraram na brincadeira, contando histórias de terror, das bem leves, para não assustar ninguém, e relembrando aventuras de infância.
Enquanto isso, lá fora, a estrada seguia silenciosa, mas agora parecia menos assustadora. O ônibus, iluminado por luzes suaves e risadas, era um farol de alegria no meio da escuridão. O tempo, que antes parecia um inimigo, agora era aliado. Cada minuto parado era um minuto a mais de convivência, de aprendizado, de celebração. Foi então que alguém teve a ideia de registrar aquele momento para sempre. Mariana, que adorava a fotografia, pegou o celular e começou a fazer fotos espontâneas dos passageiros, das brincadeiras, dos sorrisos. Logo, todos quiseram participar. Selfies em grupo, vídeos cantando, registros das atividades. A promessa era criar um grupo no WhatsApp para compartilhar tudo depois, mantendo viva a memória daquela noite especial. No meio de tanta animação, não faltou quem aproveitasse para refletir sobre a vida. Alguns passageiros, sentados perto da janela, olhavam para o céu estrelado e conversavam sobre sonhos, planos, desafios. Outros trocavam conselhos, falavam de família, de trabalho, de amores perdidos e encontrados. Era como se o tempo parado tivesse dado espaço para uma pausa necessária, um respiro no meio da correria do dia a dia. Eu, do meu lado, aproveitei para ligar novamente para a central da empresa e saber sobre o socorro. A resposta era a mesma. O mecânico estava a caminho, mas ainda demoraria um pouco. Voltei para o ônibus e avisei os passageiros que receberam a notícia com tranquilidade. "Deixa ele demorar, que a festa aqui está boa demais", brincou Lucas, arrancando mais uma rodada de risadas. A madrugada foi passando e a criatividade dos passageiros parecia não ter fim. Alguém sugeriu um campeonato de piadas, outro inventou um jogo de perguntas e respostas sobre curiosidades do Brasil, outro ainda propôs uma votação para escolher o passageiro mais animado da noite. Cada ideia era recebida com entusiasmo e todos participavam sem exceção. No auge da festa, Dona Lourdes fez um discurso emocionado. Ela agradeceu a cada um por transformar o que poderia ser uma noite difícil em uma noite inesquecível. Falou sobre como a gente reclama tanto dos imprevistos, mas às vezes são eles que nos dão as melhores histórias. E desejou que todos levassem aquele espírito para a vida, porque no fim das contas é isso que importa. Estar junto, ajudar, rir, celebrar. O ônibus, parado no acostamento, era agora um símbolo de resistência, de alegria, de esperança. E assim, entre brincadeiras, músicas, histórias e gestos de carinho, a madrugada foi passando. O que poderia ter sido um tormento se tornou uma celebração da vida, da amizade, da capacidade humana de transformar dificuldades em oportunidades. Enquanto a madrugada se desenrolava e a festa improvisada crescia dentro do ônibus, eu, o motorista, sentia uma mistura de orgulho, surpresa e uma alegria quase infantil. Por muitos anos, mantive a postura séria de quem carrega a responsabilidade de tantas vidas pelas estradas do Brasil. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Fui puxado para o centro da festa, convidado a deixar de ser apenas o condutor do veículo e me tornar parte da celebração. Tudo começou quando Lucas, o universitário mais animado, percebeu que eu estava sorrindo de canto, acompanhando as músicas baixinho. Ele não perdeu a chance. "Motorista, agora é sua vez, vem cantar com a gente." O convite foi recebido com aplausos e incentivos de todos. Mariana e Rafael puxaram o coro. "Canta, motorista." Dona Lourdes, com seu jeito maternal, completou. "A estrada é sua, mas a festa também." No início, hesitei, mas a energia era tão boa, tão acolhedora, que não tive como recusar. Peguei o microfone do ônibus, respirei fundo e perguntei: "O que vocês querem ouvir?" A resposta veio em uníssono: "Evidências." Não tinha como fugir do clássico. O karaokê foi ligado e as primeiras notas da música começaram a tocar.
Senti um frio na barriga, como se estivesse prestes a embarcar em uma nova viagem. Mas dessa vez, o destino era a alegria compartilhada. Comecei a cantar, meio tímido, mas logo fui embalado pelo coro dos passageiros. Todos cantavam juntos, de olhos fechados, sorrisos abertos, corações leves. A música tomou conta do ambiente e, por alguns minutos, esquecemos completamente do ônibus parado, do socorro que ainda não tinha chegado, da estrada escura lá fora. Era só a gente, a música e a certeza de que estávamos vivendo algo único. Quando a música terminou, fui aplaudido como nunca fui na vida. Os passageiros gritavam, batiam palmas, alguns até pediram bis. Foi impossível não rir, não se emocionar, não se sentir parte daquela grande família improvisada. E foi nesse momento que percebi. A estrada ensina sobre resiliência, mas também sobre entrega, sobre a importância de viver o agora, de se permitir ser feliz mesmo nos momentos mais improváveis. Animado com a recepção, resolvi contar uma das minhas histórias de estrada. Peguei o microfone e disse: agora é minha vez de compartilhar um perrengue. Contei sobre uma viagem em que o ônibus atolou numa estrada de terra no interior do Maranhão e os passageiros tiveram que descer para empurrar o veículo debaixo de uma chuva torrencial. No fim, todos chegaram ao destino, cobertos de lama, mas rindo tanto que a sujeira virou motivo de orgulho. A história arrancou gargalhadas e incentivou outros a compartilharem seus próprios causos. A partir daí, virei parte ativa da festa. Participei do bingo, ajudei a organizar as brincadeiras, sugeri músicas para o karaokê. Até me arrisquei numa dança improvisada no corredor, acompanhado pelas crianças e por Dona Lourdes, que mostrou que ainda tinha muito samba no pé. O ônibus virou um verdadeiro salão de baile, com direito a coreografias, passos ensaiados e muita diversão. Os passageiros, vendo minha animação, começaram a me chamar de motorista animador. Alguns até sugeriram que eu criasse um canal para contar histórias de estrada. Tamanha era a empolgação com minha participação. Fiquei lisonjeado, mas expliquei que minha maior alegria era ver todos felizes, seguros e unidos, mesmo diante do imprevisto. No auge da madrugada, alguém sugeriu fazermos uma roda de gratidão, onde cada pessoa deveria agradecer a alguém por algo vivido naquela noite. Quando chegou minha vez, agradeci aos passageiros pela confiança, pela parceria e principalmente pelo espírito de união que transformou um problema em festa. Disse que, em todos os meus anos de profissão, nunca tinha vivido algo tão especial e que aquela noite ficaria para sempre na minha memória. O clima de emoção tomou conta do ônibus. Alguns passageiros choraram, outros riram, todos se abraçaram. Era como se, naquele pequeno espaço, tivéssemos criado uma bolha de felicidade, protegida do mundo lá fora. O tempo, que antes era inimigo, agora era aliado. Cada minuto parado era um minuto a mais de convivência, de aprendizado, de celebração. Enquanto a festa rolava, aproveitei para conversar com cada passageiro, ouvir suas histórias, conhecer seus sonhos. Descobri que Dona Lourdes sonhava em conhecer o mar, que Lucas queria ser ator, que Mariana e Rafael planejavam abrir uma pousada, que seu Antônio era poeta. Cada história era um universo, e eu me sentia privilegiado por fazer parte daquele momento. No meio de tanta animação, não faltou quem aproveitasse para refletir sobre a vida. Alguns passageiros, sentados perto da janela, olhavam para o céu estrelado e conversavam sobre sonhos, planos, desafios. Outros trocavam conselhos, falavam de família, de trabalho, de amores perdidos e encontrados. Era como se o tempo parado tivesse dado espaço para uma pausa necessária, um respiro no meio da correria do dia a dia. A madrugada foi passando e a criatividade dos passageiros parecia não ter fim.
Alguém sugeriu um campeonato de piadas, outro inventou um jogo de perguntas e respostas sobre curiosidades do Brasil, outro ainda propôs uma votação para escolher o passageiro mais animado da noite. Cada ideia era recebida com entusiasmo e todos participavam sem exceção. No auge da festa, Dona Lourdes fez um discurso emocionado. Ela agradeceu a cada um por transformar o que poderia ser uma noite difícil em uma noite inesquecível. Falou sobre como a gente reclama tanto dos imprevistos, mas às vezes são eles que nos dão as melhores histórias. E desejou que todos levassem aquele espírito para a vida, porque no fim das contas é isso que importa. Estar junto, ajudar, rir, celebrar. O ônibus, parado no acostamento, era agora um símbolo de resistência, de alegria, de esperança. E assim, entre brincadeiras, músicas, histórias e gestos de carinho, a madrugada foi passando. O que poderia ter sido um tormento se tornou uma celebração da vida, da amizade, da capacidade humana de transformar dificuldades em oportunidades. O relógio avançava pela madrugada, mas dentro daquele ônibus parado, o tempo parecia suspenso. O que começou como um imprevisto já era, há muito, uma celebração. E foi nesse clima de festa improvisada que as surpresas começaram a surgir, costurando laços inesperados e criando memórias que ninguém ali jamais esqueceria. A primeira surpresa veio de forma singela, quase tímida. Enquanto Mariana, a recém-casada, fotografava os passageiros para registrar cada momento, percebeu que Lucas, o universitário animado, estava um pouco mais quieto. Ela se aproximou e, puxando conversa, descobriu que, por coincidência, era aniversário dele. Lucas, sem jeito, confessou que não tinha contado a ninguém porque achava que passaria a data longe da família. Apenas mais um dia na estrada. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucos minutos, improvisaram um parabéns para você, com direito a coro, palmas e até um brigadeiro feito de biscoito e chocolate que uma das mães tinha levado na bolsa. Lucas ficou visivelmente emocionado. Nunca imaginei que ia comemorar meu aniversário assim, com tanta gente diferente, mas tão especial. Acho que nunca vou esquecer essa noite, disse, entre risos e lágrimas. O aniversário de Lucas inspirou outros passageiros a compartilharem suas próprias histórias de celebração e superação. Dona Lourdes revelou que naquela mesma data, fazia 10 anos que tinha vencido uma doença grave. Ela contou sua trajetória de luta e esperança emocionando todos. Cada ano é um presente, e hoje vocês são meu presente, disse, recebendo um abraço coletivo. Foi nesse momento que Mariana teve uma ideia: criar uma caixa de memórias para aquela viagem. Usando uma caixa de sapatos encontrada entre as bagagens, todos foram convidados a escrever bilhetes, desenhar ou deixar pequenos objetos que simbolizassem algo importante daquela noite. A caixa foi passando de mão em mão, enchendo-se de mensagens, desenhos das crianças, um chaveiro, uma fita de cabelo, até um botão que caiu da camisa de seu Antônio durante a dança. Cada item carregava uma história, um sentimento, uma lembrança. Enquanto a caixa de memórias circulava, conversas profundas começaram a surgir. Mariana e Rafael, que já eram próximos, se aproximaram ainda mais de Dona Lourdes e seu Antônio. Descobriram afinidades, trocaram contatos e fizeram planos de se reencontrar em outras viagens. As crianças, que no início estavam tímidas, agora já brincavam juntas como se fossem amigas de infância, inventando jogos, trocando brinquedos e até planejando um clube da estrada. Até mesmo os passageiros mais reservados foram se soltando. Um senhor que havia passado a maior parte da viagem calado revelou que era escritor e mostrou um poema que havia acabado de compor sobre aquela noite. As palavras, simples e sinceras, tocaram todos.
Nem toda viagem leva a um lugar. Às vezes, leva a pessoas, escreveu ele, arrancando aplausos e lágrimas discretas. A solidariedade também se fez presente de forma prática. Uma das mães percebeu que uma passageira estava sem lanche para as crianças e, sem hesitar, dividiu o que tinha. Outro passageiro, que era enfermeiro, ajudou uma senhora que sentiu um leve mal-estar, mostrando que, mesmo em situações adversas, o cuidado com o outro faz toda a diferença. A corrente de gratidão, iniciada anteriormente, ganhou força. Cada pequeno gesto era celebrado, cada palavra de apoio era recebida com carinho. O ônibus, parado no acostamento, tornou-se um espaço de acolhimento e respeito mútuo. Com tantos laços criados, surgiu a ideia de criar um grupo no WhatsApp para manter contato. Mariana, sempre conectada, tomou a frente e anotou os números de todos. O grupo foi batizado de Família da Estrada e, antes mesmo de a viagem terminar, já estava cheio de fotos, vídeos, memes sobre o perrengue e mensagens de carinho. As crianças mandaram áudios engraçados. Dona Lourdes enviou uma foto do grupo cantando. Lucas prometeu organizar um reencontro. Até seu Antônio, que mal usava o celular, pediu ajuda para mandar uma mensagem de voz, agradecendo a todos pela noite inesquecível. Com o tempo, as conversas foram ficando mais profundas. Muitos aproveitaram para falar sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Uma passageira revelou que estava mudando de cidade para recomeçar a vida e encontrou no grupo o apoio que precisava. Outro contou sobre o desafio de criar os filhos sozinho e recebeu conselhos e mensagens de força dos demais. A cada história compartilhada, o sentimento de pertencimento aumentava. Era como se por algumas horas todos tivessem encontrado uma segunda família, unida não pelo sangue, mas pela experiência vivida juntos. Quando o primeiro sinal de luz apareceu no horizonte, muitos já estavam sentados, olhando pela janela, refletindo sobre tudo o que tinham vivido. O céu começava a clarear, e a estrada, que antes parecia assustadora, agora era vista com outros olhos, como um símbolo de possibilidades, encontros e recomeços. O socorro finalmente chegou, trazendo a notícia de que o ônibus poderia seguir viagem em breve. Mas, para a surpresa de todos, ninguém parecia com pressa de ir embora. Era como se todos quisessem aproveitar mais um pouco daquele clima de união e alegria. Antes de embarcar novamente, fizeram uma última roda de conversa. Cada um compartilhou o que mais gostou da noite, o que aprendeu, o que levaria para a vida. As respostas foram emocionantes. Aprendi que a gente nunca está sozinho. Descobri que posso confiar em desconhecidos. Percebi que a felicidade está nos pequenos momentos. Quando o ônibus finalmente voltou a rodar, a festa continuou. As músicas, as brincadeiras, as conversas, tudo parecia ainda mais intenso, como se todos quisessem aproveitar até o último segundo juntos. Ao chegar ao destino, os abraços de despedida foram longos, cheios de promessas de reencontro. O que ficou não foi apenas a lembrança do perrengue, mas a certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar alegria, amizade e esperança. As amizades que nasceram naquela madrugada seguiram vivas, e o grupo da Família da Estrada continuou ativo, trocando mensagens, marcando encontros e celebrando a vida. O céu já começava a clarear, tingindo o horizonte de tons alaranjados e rosados, quando o farol do caminhão de socorro finalmente surgiu na estrada. A cena parecia saída de um filme. O ônibus parado no acostamento, envolto pela neblina suave da madrugada, e um grupo de passageiros que, em vez de exaustos ou impacientes, estava animado, sorridente, com olheiras de quem passou a noite acordado, mas com brilho nos olhos de quem viveu algo raro. O mecânico, um senhor de fala mansa chamado José, desceu do caminhão com sua maleta de ferramentas e um sorriso compreensivo.
Parece que a festa aqui tá boa, hein? Brincou, ao ver a animação dentro do ônibus. Recebeu logo uma salva de palmas e um copo de café oferecido por Dona Lourdes, que já tinha assumido o posto de anfitriã do grupo. Enquanto José examinava o motor, os passageiros se reuniram ao redor, curiosos para entender o que havia acontecido. Ele explicou, pacientemente, que o problema era no sistema de injeção eletrônica. Nada grave, mas exigia paciência e cuidado. Enquanto mexia nas peças, contava histórias de outros resgates, de outros grupos que, ao contrário daquele, não tinham conseguido transformar o perrengue em festa. Enquanto isso, Mariana aproveitou para tirar uma foto de todos juntos, com o ônibus e o caminhão de socorro ao fundo. "Essa vai para o grupo da família da estrada", anunciou, recebendo mais uma onda de risadas e poses engraçadas. Até o mecânico entrou na brincadeira, fazendo sinal de positivo com a chave inglesa na mão. O concerto demorou cerca de 1 hora. Tempo suficiente para mais uma rodada de música, mais uma competição de piadas e até uma cerimônia de premiação improvisada, onde Dona Lourdes entregou medalhas simbólicas, feitas de tampinhas de garrafa e fitas de presente, para os passageiros mais animados, melhor cantor, melhor piadista e melhor dançarino. Todos receberam seus prêmios com orgulho, como se fossem troféus de uma Olimpíada de alegria. Quando José finalmente anunciou que o ônibus estava pronto para seguir viagem, a reação foi de alegria, mas também de um certo saudosismo. Ninguém queria que aquele momento acabasse. Era como se todos soubessem que, ao girar a chave na ignição, a magia da noite chegaria ao fim, dando lugar à rotina e ao destino que cada um carregava. Antes de embarcar, fizeram uma última roda de conversa, sentados na grama ao lado da estrada. Cada um compartilhou o que levaria daquela noite. Amizades, aprendizados, esperança, coragem. Mariana falou sobre a importância de confiar no próximo. Lucas agradeceu pelo melhor aniversário da vida. Dona Lourdes emocionou a todos ao dizer que depois daquela noite sentia-se mais jovem e cheia de vontade de viver novas aventuras. O ônibus voltou a rodar e a festa continuou, mas agora com um clima de despedida. As músicas, que antes eram animadas, deram lugar a canções mais suaves, escolhidas a dedo para embalar os últimos quilômetros juntos. As crianças, cansadas, adormeceram nos bancos, segurando os bilhetes e lembranças da noite. Os adultos conversavam em voz baixa, trocando contatos, promessas de reencontro, conselhos sinceros. Quando finalmente chegaram ao destino, o sol já brilhava alto no céu. O desembarque foi lento, cheio de abraços, fotos, agradecimentos. Ninguém queria ir embora. Era como se todos soubessem que dali em diante cada um seguiria seu caminho, mas com a certeza de que aquela noite tinha mudado algo dentro de si. Dona Lourdes, antes de descer, fez questão de abraçar cada passageiro, cada criança, cada jovem. "Vocês são minha família da estrada. Nunca vou esquecer essa noite", disse com lágrimas nos olhos. Lucas, ainda emocionado com o aniversário inesperado, prometeu organizar um reencontro. Mariana e Rafael, agora mais apaixonados do que nunca, agradeceram pela oportunidade de viver algo tão especial logo no início da vida a dois. Eu, como motorista, fiquei por último. Olhei para o ônibus vazio, ainda sentindo o eco das risadas, das músicas, das histórias. Senti um orgulho imenso por ter feito parte daquilo. Antes de fechar a porta, encontrei a caixa de memórias deixada no banco da frente, cheia de bilhetes, desenhos, pequenos objetos. Sorri, sabendo que aquela caixa era mais do que um símbolo. Era a prova de que, mesmo nos imprevistos, a vida pode surpreender com alegria e união. Ao sair do ônibus, olhei para trás uma última vez. O veículo, agora silencioso, parecia diferente. Não era só um meio de transporte, mas um palco de encontros, de emoções,
de vidas cruzadas por algumas horas, mas marcadas para sempre. No grupo da família da estrada, as mensagens continuaram chegando por dias. Fotos, vídeos, memes, relatos de como cada um seguiu viagem, de como aquela noite tinha inspirado novos sonhos, novas amizades, novos olhares para a vida. Alguns marcaram encontros, outros trocaram presentes pelo correio, outros ainda passaram a viajar juntos em outras oportunidades. A história daquele ônibus quebrado virou lenda entre os motoristas da empresa. Sempre que alguém passava por aquele trecho da estrada, lembrava da noite em que o perrengue virou festa, em que desconhecidos se tornaram amigos, em que a estrada mostrou que mais importante do que o destino é a jornada e quem está ao nosso lado. Quando penso naquela noite em que o ônibus quebrou e tudo virou festa, percebo que vivi muito mais do que um simples imprevisto de estrada. Vivi uma lição sobre humanidade, sobre encontros e sobre a beleza do inesperado. A estrada, tantas vezes vista apenas como passagem, revelou-se um palco de transformação, onde cada quilômetro rodado era também um convite para olhar para o outro, para dentro e para o presente. O que poderia ter sido lembrado como o maior perrengue da minha carreira de motorista virou, sem dúvida, uma das experiências mais marcantes da minha vida. E não foi pelo problema mecânico, pela espera longa ou pelo atraso na viagem. Foi porque, naquele ônibus parado, vi nascer algo raro. Uma comunidade feita de empatia, criatividade, solidariedade e, principalmente, humanidade. A caixa de memórias que ficou comigo, cheia de bilhetes, desenhos, pequenos objetos e mensagens de carinho, é um lembrete físico de que a vida é feita desses detalhes. Não são os grandes feitos, as conquistas materiais ou os destinos alcançados que ficam na memória. São os sorrisos trocados, as mãos estendidas, as músicas cantadas em coro, as histórias compartilhadas no escuro da madrugada. Aquela noite me ensinou que o imprevisto, tão temido por todos nós, pode ser, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Quantas vezes, na correria do dia a dia, reclamamos dos obstáculos, dos atrasos, das surpresas indesejadas? Mas e se, em vez de lutar contra o que não podemos controlar, a gente aprendesse a abraçar o inesperado, a rir dos tropeços, a celebrar os encontros que só acontecem porque algo saiu do planejado? No ônibus, vi pessoas que nunca tinham se visto antes se tornarem amigas. Vi crianças ensinando adultos a brincar, adultos ensinando crianças a confiar. Vi jovens dividindo sonhos, idosos dividindo sabedoria. Vi gente que chegou calada a sair contando piada. Gente que chegou preocupada a sair leve como nunca. Vi que quando a gente se permite viver o presente, sem pressa de chegar, o caminho se enche de sentido. E é por isso que hoje, cada vez que pego a estrada, levo comigo um novo olhar. Não é só sobre levar passageiros do ponto A ao ponto B. É sobre criar pontes, abrir espaço para o inesperado, permitir que a viagem seja mais do que um deslocamento, seja uma experiência, um aprendizado, uma celebração da vida. Talvez você, que está me ouvindo ou lendo agora, nunca tenha passado por um perrengue desses. Talvez já tenha vivido algo parecido, ou talvez esteja justamente no meio de um imprevisto agora. O que posso te dizer com toda a sinceridade de quem já viu muita coisa nessa vida é: não tenha medo do inesperado. Ele pode ser difícil, pode ser desconfortável, pode até te tirar do sério, mas muitas vezes é ele que traz as melhores histórias, os melhores amigos, os melhores momentos. A estrada é imprevisível, assim como a vida, mas se a gente estiver aberto para o novo, disposto a ajudar e a ser ajudado, tudo pode se transformar. O ônibus quebrado virou festa porque as pessoas decidiram juntas que não deixariam o problema vencer. Decidiram rir, cantar, brincar, dividir, acolher. E no fim,
saíram dali mais fortes, mais leves, mais conectadas. Por isso, se um dia você se encontrar parado no acostamento, seja na estrada, seja na vida, lembre-se dessa história. Lembre-se de que é possível transformar o perrengue em festa, o medo em coragem, o desconhecido em amizade. Lembre-se de que, muitas vezes, o que parece um fim é só o começo de algo novo e surpreendente. E, claro, compartilhe suas histórias. Conte para os outros o que viveu, o que aprendeu, o que sentiu, porque, quando a gente divide experiências, a gente multiplica a esperança. E é isso que faz a vida valer a pena. Quero agradecer de coração a cada passageiro daquela noite, a cada pessoa que fez parte dessa história, a cada um que, de alguma forma, me ensinou a ver a estrada com outros olhos. E quero agradecer a você que acompanhou esse relato até aqui, por embarcar comigo nessa viagem. Você também faz parte da minha família da estrada. Se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança e alegria. E, principalmente, conte nos comentários qual foi o maior perrengue que já virou festa na sua vida. Que lição você tirou dos imprevistos do caminho? Aqui, cada relato é uma viagem, e você é meu passageiro especial. Que a estrada da vida seja sempre cheia de encontros, de risos, de música e de coragem para transformar qualquer parada inesperada em uma festa inesquecível. Nos vemos na próxima viagem. Até lá, siga em frente. E se o ônibus quebrar, já sabe, transforme o momento, faça amigos, cante alto e celebre o presente. Porque no fim das contas, é isso que faz a vida ser extraordinária.